estamos aqui para mais uma aula aí, de atualização para a equipe do SAMU do Médio Paraíba. Então a gente vai falar um pouco mais sobre a central de regulação do SAMU, como funciona o processo de trabalho dos TARMs, do médico regulador e do rádio operador, um pouco mais sobre os indicadores e metas da equipe. É importante entender que a gente está numa região de 1 milhão de habitantes, são 12 municípios, 23 viaturas, sendo 7 delas USAs, né, que é a unidade de suporte avançado, e o restante é a unidade de suporte básica. A suporte avançado eu componho ela com o médico, o enfermeiro e o condutor, e a básica eu tenho um técnico de enfermagem e um condutor. E é importante o sistema integrado, por quê? Porque algumas cidades podem apoiar a vizinha, né? Em alguns determinados momentos, onde, por exemplo, eu posso ter uma situação com múltiplas vítimas, pode ter uma situação onde você está com uma demanda aumentada naquele período. Absenteísmo, o profissional pode passar mal e baixar aquela ambulância, às vezes necessidade de manutenção daquela VTR. Então eu tenho que ter um sistema integrado para se ajudar e atender o mais rápido possível aquele solicitante. Então, primeiro a fazer contato, que o solicitante faz contato é o TARM, que é o telefonista auxiliar de regulação médica, que é o primeiro a atender a ligação, anotar informações. Ele também auxilia contato com hospitais e serviços de saúde de referência. É importante ele estar ciente daqueles protocolos operacionais ali para estar agregando ao serviço. Ele está subordinado ao médico, regulador e, acima de tudo, né, a primeira meta dele aqui, olha, ele tem que ter um norte ali de até 1 minuto nessa primeira ligação. Se o tempo se delongar muito, ele tem que passar para o médico dar sequência naquela ocorrência. Algumas recomendações importantes: manter o controle da conversação, daquela primeira abordagem, é muito importante. A gente vai encontrar solicitantes nervosos, estressados, então é importante a gente manter a calma e fazer o controle daquela circunstância. Nunca deve se exaltar, brigar ou xingar o solicitante. Eu sei que está estressante naquele momento, mas a gente não pode simplesmente virar para ele: eu não vou te ajudar não se você não falar as coisas. Isso não pode falar, tem que falar mais. Eu vou te ajudar, senhor, fique calmo. Eu vou estar mandando ambulância, fique calmo. Eu preciso dos dados para a gente poder dar sequência aqui no acionamento daquela ambulância. Então é importante ser incisivo com algumas coisas ali naquele primeiro momento. É importante você ser o seu líder daquela ligação. A gente precisa estar ajudando aquela pessoa que pode estar estressada por aquela situação onde o parente dela pode estar tendo uma situação grave. Deve falar calmamente, de forma compassada, e uma voz ali calma. Evitar falas complexas, né? Tentar simplificar sempre a sua conversa, simplificar sempre a informação para o solicitante. Por exemplo, quando você pegar um ponto de referência, a pessoa pergunta: o que é ponto de referência? Tem alguma igreja aí do seu lado? Tem algum supermercado aí do seu lado? Então, tentar facilitar a comunicação. É, Lembrando, a primeira palavra, a primeira informação que você escutar ali já pode estar refletindo aquele agravo daquela circunstância. Então é importante também a gente ficar atento, né, às possibilidades de trote. Em caso de dificuldade na captação de informação, nunca fale: se não tiver dados, eu não posso fazer nada. Em vez disso, fala: eu vou te ajudar, me passe um ponto de referência mais próximo. Evite ao máximo entrar em embates, conflitos com aquele solicitante. Não vou te ajudar não porque não tem ambulância. A gente não pode falar esse tipo de coisa. Entendeu? Na medida do possível, a gente vai estar enviando ambulância. A gente já está vendo aqui uma ambulância vizinha para estar dando um apoio para o senhor. Então, primeiro passo, recepção, chamado segue alguns princípios. É importante atender no primeiro toque ao telefone. E é importante falar: SAMU 192 no Médio Paraíba, como podemos lhe ajudar? Então, cada vez mais é importante a gente ter um serviço acolhedor, né? Quando a gente falava antigamente: qual a sua emergência? Você já fica num tom mais elevado, mais estressado ali com o paciente, então, o solicitante. Então, é importante a gente ser mais acolhedor, né? Trazer um pouco mais a humanização para o nosso serviço. Segundo passo, a localização. É importantíssimo esse passo aqui, a gente vê o ponto exato, ver as referências no redor. Qual o número do seu telefone? Então, a gente tem que estar anotando o número do telefone. Se possível, anotar um segundo telefone, né? Principalmente em localidades difíceis, né? Principalmente a área rural ali, e às vezes a gente não consegue contato no segundo momento. Qual o bairro, endereço, uma localização próxima ali, né? Ou um km, se for numa rodovia. Perguntar se está junto do paciente, né? É importante para a gente ter mais informações, até para dar os primeiros socorros ali do lado do paciente, né? Então é importante ver quem está realmente do lado. Mas não é impeditivo de você da equipe estar enviando a ambulância. É recomendado. A central de regulação deve buscar o endereço, sempre necessário, qual seja do Google Maps, né? Por exemplo, a pessoa liga lá e fala: estou aqui na frente do fórum de Resende. Mas qual é o endereço? Às vezes a pessoa pode estar nervosa ali, então você pode pegar o computador que está ali na sua frente com a internet e está auxiliando, né? Para chegar no endereço daquela solicitação. Dando sequência aí, ó, outro papel, né, que também faz o SAMU, são as TIHs de casos graves, com classificação vermelha, né, prioridade máxima. É importante a gente notar a unidade, a cidade, o bairro, onde está aquele paciente, né, se está numa UTI, está numa enfermaria, se está numa sala de emergência, quanto tempo o paciente já está lá, quanto tempo que ele já foi atendido, qual a unidade receberá aquele paciente. Então é importante a gente fazer o contato com a unidade que está recebendo esse paciente para ver, reconfirmar aquelas informações. Após a solicitação de transferência, é obrigatória a checagem de informações de ponta a ponta, né, na unidade que está te ligando, é a unidade que está enviando esse paciente, eu tenho uma unidade que está recebendo esse paciente, eu tenho que checar tudo. Eu não posso deslocar uma ambulância sem ter a certeza do que aquela outra unidade está preparada para receber o paciente. Olha só, aqui a evolução do número de transferências, né, ao longo do mês. Então, no mês de setembro aqui, a gente teve 39 solicitações de TIH. Dando sequência, identificar o nome do solicitante, né? Quem está solicitando, e tentar chamar cada vez mais ele pelo nome, né? Senhor João, senhora Maria.
De novo, é importante estar com o telefone bem catalogado ali, né? Porque se a equipe chegar próximo e não conseguir achar a casa do paciente, então a gente vai estar ligando de novo para ele. É importante a gente estar colocando se é masculino ou feminino, uma idade provável, uma criança, é um adolescente, é um idoso de mais ou menos 60 anos. É importante entender que quando a gente tem múltiplas vítimas, a gente está colocando o número de vítimas ali para eu poder estar acionando e fazendo planejamento com mais viaturas. É, aqui, ó, o número de vítimas, a idade, né, daquelas vítimas. Dando sequência, a identificação da natureza e da origem do solicitante. Ver se está em domicílio, via pública, se está dentro de um hospital. Sempre se atentar a solicitantes leigos, né? Verificar se é o próprio paciente, vítimas, familiares, transeuntes, solicitantes profissionais da área e afins, é importante escrever ali. Porque, por exemplo, se for um médico no local, você já sabe que os primeiros socorros já vão estar sendo realizados. Se for um profissional, um enfermeiro também, é importante a gente poder identificar o tipo de solicitante. É importante, em algumas circunstâncias, a gente estar falando direto com o profissional médico. O médico tem que falar com o médico, né? Por exemplo, numa transferência ou uma solicitação de apoio para alguma múltipla vítima, por exemplo. Quinto passo, identificação do agravo, né? Tentar identificar situações ou sinais de maior gravidade. Por quê? Porque, às vezes, eu tenho 5 ocorrências para 2, 3 ambulâncias naquela região. Então, eu vou atender conforme a gravidade da circunstância. Então, e ao mesmo tempo, se eu identificar uma parada cardíaca, logo na sequência eu vou estar mostrando para vocês o protocolo Fast Dispatcher, que é um protocolo de despacho rápido, onde você identificou se o paciente não responde, não respira, eu já vou estar acionando a ambulância e ao mesmo tempo eu vou estar passando para o médico regulador, já está dando as orientações daquela reanimação cardiopulmonar. Então, algumas perguntinhas importantes nesse primeiro momento. Se o paciente fala, se ele está respirando, né? Está tendo movimento do peito, ou se tem alguma dificuldade para respirar. Então, aqui eu já tenho alguns sinais ali que eu posso ter uma gravidade daquela circunstância. Verificar se o paciente está consciente ou não. Existe algum sangramento evidente, está acordado, abre os olhos. Então, olha lá o protocolo de Fast Dispatch. O paciente não responde e não respira. Se essas duas respostas forem não, eu de cara, eu já estou autorizado a enviar a VTR disponível, a mais próxima ali, certo? Ao mesmo tempo, eu verifico aqui, olha só, se o paciente está respirando, a respiração é normal? Sim. Então, eu tenho que considerar outras condições clínicas. Se essa respiração está normal, não, envio imediato. Então, isso daqui serve tanto para a equipe orientar, a equipe de radioperadores que estão fazendo a primeira abordagem, como o médico também, né? Então, lembrando aqui, não responde, não respira, envio imediato da VTR. A equipe de médico já orienta a RCP. E se eu tiver duas ao mesmo tempo, eu tenho enfermeiro regulador, que pode também estar orientando a RCP. Então, eu tenho médico, tenho enfermeiro regulador aqui que pode estar auxiliando nessa circunstância. Logo na sequência, né? Se possível, o médico assume aquela circunstância, no caso se for enfermeiro, médico disponível, volta para o médico aquela situação grave. Nos casos de acidente, o paciente foi atropelado, ejetado, então verificar o máximo possível de informações ali para estar repassando para as equipes de intervenção, para elas já chegarem preparadas, né? Já está com, claro, no início do plantão já fizeram checklist, mas claro que você, quando você chega com uma circunstância, você tem uma, duas, três vítimas, você já começa a se planejar melhor. É importante, né? Máximo de tempo, 1 minuto. Passou muito, tem que passar a informação para o médico. Todos os chamados devem ser repassados ao médico regulador. Então, sempre que atender, repassar ao médico regulador, que vai dar sequência em relação ao envio ou não envio da viatura, ou solicitação de algum apoio. Alguns erros importantes aí que acontecem no telefone. Às vezes a pessoa fala, não vou mandar, pode demorar porque está faltando ambulância. A ambulância quebrou. Isso é o tipo de coisa que não pode falar no telefone, né? Você tem que gastar esforços para tentar resolver aquela situação, não deixar o paciente mais nervoso. Isso pega da cidade vizinha. Vamos ver a cidade vizinha ali que está disponível e vamos trazer para resolver aquele caso. Em caso de novas ligações pelo solicitante, para saber o tempo de chegada da ambulância, e caso a demanda esteja alta, é importante falar, todas as unidades estão atendendo o paciente, assim que possível será enviado para o seu familiar e passar aquela circunstância para o médico, né? Poder estar reorientando ali os primeiros socorros, se for o caso. Erro de registro de endereço acabou também atrapalhando a demora de chegada da ambulância. Então é importante a gente estar sempre verificando no Google para ver se aquele endereço realmente bate com o que o paciente está falando. Registrar TH em local inadequado também é algo que atrapalha depois os registros. Não deve se duplicar chamado, exceto múltiplas vítimas. Isso é importante, que a pessoa passa mal de manhã, de repente liga, não precisa não, porque minha mãe melhorou. E de tarde ele passa mal de novo, e aí quer uma ambulância. Só que se eu replicar, eu vou sair com o horário daquela primeira solicitação lá, 8 horas da manhã. Então, a partir do momento que a pessoa cancelou e depois de tarde está solicitando de novo, é um novo chamado. Então, não pode se replicar emoções. Somente em caso de múltiplas vítimas, eu tenho 5 vítimas para abrir ali, então vou fazer a replicação. Perfeito? Vamos lá, já passando agora para a fase do médico regulador. Então, considerar como atendimento primário aquele prestado a pedido de ajuda advindo diretamente da população. Então, eu tenho atendimento primário e tenho atendimento secundário, já quando a equipe de intervenção já está no local e faz essa regulação secundária com o médico regulador, onde ainda não houve nenhuma intervenção da equipe, é atendimento primário. E lá a gente utiliza, aqui no SAMU, o protocolo Manchester, né? Onde eu tenho vários fluxogramas. Então, eu tenho uma pasta lá, né, no computador do médico, e tem um card de consulta rápida, onde ele vai fazer a avaliação do fluxograma que ele achar melhor. E aí, depois do fluxograma que ele achar melhor, tem alguns discriminadores. Por que ele está escolhendo o vermelho? Por que ele está escolhendo o amarelo? Por que ele está escolhendo o verde? Por que esse paciente foi classificado como azul? Então, é algo muito importante que seja realizado aqui no SAMU do Médico Paraíba. Então, vermelhos são situações de agravos
maiores, né, onde eu posso ter a necessidade de uma reanimação, um procedimento salvador, que tem impacto direto na evolução do paciente. Então, por exemplo, uma manobra de desengasgo, um paciente que está, por exemplo, um paciente baleado, um paciente esfaqueado. Eu tenho aquela classificação amarela, que é aquela prioridade moderada, exige atendimento médico, mas não necessariamente de imediato. Então, você tem um tempo ali até para chegar naquele caso. Uma dor abdominal, um pico de pressão, sem outros sinais de alerta, febre, pacientes imunocomprometidos. E tem circunstâncias verde e azuis, né? Já são de baixa prioridade, onde eu não tenho risco de vida. E aqui, pelo nosso protocolo atual, a gente orienta a não ter o envio dessas ocorrências, exceto comoção social. Aquela circunstância onde, por exemplo, um vozinho acamado perdeu uma sonda e a família está ali preocupada e não tem outra maneira de vir para o hospital, então tem uma situação de uma baixa prioridade. No entanto, eu tenho uma comoção social com paciente acamado, idoso e tudo mais. É importante a gente entender e evitar a colocação de diagnóstico nesse primeiro momento, mas sim um diagnóstico sindrômico do paciente, né, baseado em sinais e sintomas. Então é importante você descrever naquele fluxograma. Antigamente eu tinha aqui médico colocando diagnósticos. Então, só para vocês terem ideia da nossa classificação, quando a gente via lá, tinha 50% dos médicos colocando tudo outros, TEP, outros, dissecção de aneurisma de aorta, outros, aneurisma cerebral. Então, a partir do momento que a gente começou a seguir um fluxograma, isso aí caiu para menos de 1% das vezes. Então, isso foi algo fantástico que aconteceu aqui. Eu preciso de pessoas que sigam protocolos, que tentem pensar parecido. Por que eu estou comandando para um vermelho, no caso de uma dor torácica, por que eu estou mandando para um amarelo, uma dor abdominal? Então, apesar de mudar os profissionais, eu tenho que todo mundo tem que estar falando a mesma linguagem. Um dado importante é a taxa de não intervenção, que ela está relacionada com a queda do tempo médio de resposta, né? Então, preciso ter, não adianta eu chegar lá no plantão como médico e mandar 100% das ambulâncias, que vai ter uma hora que eu mesmo vou me enrolar. Isso é, se eu mandei para uma paciente com uma dor de dente e daqui a pouco entra um paciente baleado, essa ambulância, porque realmente precisa, vai estar demorando ou faltando naquele momento. Então, é importante a gente estar seguindo o protocolo do Ministério da Saúde de quando enviar a ambulância do SAMU e quando não enviar a circunstância do SAMU. Eu não posso falar que aquela dor de dente não está doendo, deve estar doendo muito. Só que eu tenho que orientar essa pessoa ou uma medicação via oral, ou ela ir num posto de saúde, ou ela pedir a central de ambulância local, entendeu? Que são para circunstâncias de não urgência. Eu tenho que entender que o recurso é limitado. Então, se eu mandar para uma circunstância de não urgência, eu posso me enrolar com uma pessoa, uma circunstância que eu realmente vou necessitar chegar precocemente naquele paciente. Então, olha só, a partir do momento que eu comecei a controlar mais esse envio, comecei a controlar a saída mais rápida da equipe, a equipe gastar menos tempo em cena, entregar mais rápido no hospital, a gente conseguiu chegar, olha só, a uma casa aqui, ó, dos quase 17 minutos, em setembro de 2024, no caso da classificação vermelha. Olha só, em agosto chegou o menor tempo dos últimos anos, a 15 minutos e 55. Então, o paciente mais grave, ele saiu aqui, olha só, de 1 hora, está chegando a pouco mais de 16 minutos. Então, eu tenho a portaria do Ministério da Saúde, né, que fala lá exatamente quando chamar e quando não chamar. E aí, quando não chamar, eu vou estar orientando, fazendo a telemedicina, né, medicar pelo telefone, orientar o posto de saúde, ir por meios próprios, avaliar a central de ambulância local. Aqui a gente também faz um mapa de calor de ocorrências, né? Então a gente consegue ter um norte de onde estão acontecendo as maiores ocorrências aqui na nossa região e fazer planejamentos. Por exemplo, aqui em Volta Redonda, a gente viu que, olha só, a gente tem a central de regulação aqui, tem uma base aqui na Vila Santa Cecília e uma base aqui na Ilha São João. Então a gente isso aqui manda para a prefeitura e a prefeitura já acabou de instituir mais uma ambulância aqui na Vila Santa Cecília e vai estar chegando mais uma ambulância aqui para Ilha São João. Então, no total vão virar 5 ambulâncias. Então, isso aqui ajuda a nortear o processo de trabalho aí no SAMU. A gente tem também aqui na central de regulação, para o médico, né, guias de consulta rápida, tanto para engasgo, parada cardíaca adulto, parada cardíaca infantil, porque a gente começou a fazer alguns simulados e viu que às vezes as condutas eram despadronizadas. Então, a partir do momento que a gente começou a fazer treinamento, começou a fazer, que nem eu falei, os simulados, ter guia de consulta rápida ali, a pessoa começa a falar melhor no telefone, dar informações mais precisas ali para a pessoa do outro lado, que às vezes pode ser uma pessoa leiga, né, e entender. Aqui a gente também tem a comissão de revisão do prontuário, então tem uma equipe que avalia as regulações que o médico fez, para ver se realmente aquela classificação amarela poderia ser uma vermelha ou não, era uma verde. Então a gente vai fazendo isso e dando feedback para os médicos. Também tem a comissão de óbito para ver se aquele óbito teve o passo a passo todo correto no atendimento, um tempo razoável, se foi acionado o serviço certo ou não. Então, por exemplo, aqui eu tenho o serviço regional de certificação de óbito. Então, por exemplo, paciente que está falecido, paciente terminal, né, paciente com câncer oncológico, já está falecido, a família já estava esperando aquele caso, aí liga para o SAMU pedindo apoio, eu vou estar acionando o serviço regional de constatação de óbito. Às vezes, por algum equívoco, tem médico que manda a USA, né, a unidade de suporte avançado. Às vezes o médico ficou com dúvida na ligação se o paciente está falecido ou não, se a família já estava entendendo que era um paciente terminal ou não. Então a gente vai avaliando e dando feedback para a equipe. Também temos a comissão de segurança do paciente, temos núcleo de educação permanente aí com o enfermeiro Luizão, que vai estar, ele acaba rodando e fazendo treinamentos itinerantes aí no serviço. Eu tenho a descentralização de indicadores, então indicadores são diários, por base, as equipes vão se vendo ao longo do mês. Não adianta eu chegar no final do mês e falar que aquela equipe foi boa ou ruim, eu tenho que andar do lado deles ali, entendeu? A gente está conversando ao longo do mês para todo mundo ficar com bons resultados ali, atendendo de forma mais precoce aquele solicitante. Aqui também a gente tem médicos de rotina, né? 2 médicos de rotina que ficam aqui na maioria dos dias de segunda a sexta, então a gente consegue que a informação chegue de ponta a ponta. Também temos um enfermeiro regulador, também é um ganho muito grande aí para o hospital que ajuda em todo o processo ali, por exemplo, quando tem uma maca travada, quando tem uma TIH.
é importante a gente entender quando escolher a USA ou quando escolher a USB. Então, eu tenho que avaliar várias coisas naquela solicitação, né? É importante entender que quase 50% dos chamados vermelhos são atendidos pela USB, porque eu tenho um volume maior de USBs, que é a unidade de suporte básico. E a USB é responsável, olha, por 70% dos atendimentos. Então eu tenho que avaliar não só pela gravidade ou não, mas ver a distância, eu ver se eu tenho combustível nas ambulâncias, eu ver se a equipe almoçou ou não almoçou. Eu não posso ficar muito desproporcional, isso é só chamando para uma cidade que tem USA USB. No final do dia ter 12 remoções para USB e 2 para USA. Aí no final do dia essa equipe vai passar mal, porque eles são humanos, né? Eles não almoçaram, não pararam para nada, vai baixar a ambulância e aí volta o problema para o médico regulador. Então a gente é importante tentar ter uma visão um pouco mais ampla na escolha de USA USB. Não simplesmente colocar lá USB para tudo, a USA para 1, 2 e no final baixar a ambulância porque a equipe está passando mal. Então é importante a gente ter uma visão mais ampla. Por exemplo, Rio Claro. Eu tenho uma USA e tenho Lidse, uma ambulância básica, que a diferença é meia hora entre elas. Então imagina, se eu tenho um paciente que está ali, amarelo, que ele está do lado a 500 metros da USA, por que eu vou trazer uma básica que está a 30 minutos, sendo que eu posso a USA, e ali fazer aquela remoção e de uma forma mais rápida para aquele paciente? De novo, é importante a gente ter uma visão um pouco mais ampla ali para estar escolhendo USA ou USB. Então aqui são os indicadores diários, né? Onde a gente vê marcas retidas, número de solicitações, o tempo médio, o tempo máximo, a resposta, e ao longo do mês, isso aqui é jogado para todas as equipes estarem vendo, né? A gente faz também para cidades grandes de forma diária. Chegando no rádio operador, esse aqui é um profissional importantíssimo e ele representa o resultado da equipe como um todo. Por quê? Porque só não depende dele. O médico, o TARM, que é o primeiro a atender, só depende dele para passar para o médico. O médico regulador só depende dele para despachar a ambulância. Já o rádio operador, eu dependo de vários fatores. Eu preciso ver se a ambulância está disponível, é importante ver se a equipe está atendendo o telefone ou não, é importante se aquela ambulância quebrou ou não, porque isso pode demorar o despacho de viatura. Então tem vários fatores ali que interferem. Então é importante as equipes cada vez mais estarem se conversando ali. O trabalho de equipe, isso é, quem conversa melhor, no final do dia tem melhores resultados, né? De novo, o rádio operador aqui, o ideal pelo Ministério da Saúde é ter 1 minuto. Então, competências do rádio operador: operar o sistema de radiocomunicação e telefonia nas centrais de regulação, exercer o controle operacional da frota de veículos. É ele que faz o contato com a equipe de intervenção, avalia a malha viária, vê qual que é a ambulância que está mais próxima ou não daquela ocorrência. Então, o médico despachou, veio para ele e ele envia aquela ambulância. É importante estar conversando entre a equipe. Por exemplo, às vezes o médico colocou USA lá. Eu tenho a USA está ocupada naquele determinado momento. É importante conversar, doutor, tem uma USB, será que a USB a gente consegue atender esse paciente? É importante as equipes estarem se conversando dentro da central. Perfeito? E junto desse processo aqui, né, ajudando o médico, o radiooperador e o TARM, eu tenho o enfermeiro da regulação nesse processo. Lembrando, o tempo médio de resposta é do início da ligação até a chegada na ocorrência. Então, o que compõe esse tempo? É o tempo do TARM, o tempo do médico regulador, o tempo do radiooperador, o tempo da equipe de intervenção e a soma de todos. Eu vou dar um tempo aqui, ó, aproximado no mês de agosto, de 20 minutos. Dando sequência aqui. A gente também tem ali o site do SISMEPA, né? O site institucional, onde a gente vai divulgando para toda a população ver o tempo médio de resposta da região. Entendeu? Então aqui, olha só, no mês de agosto, chegando na casa dos 19h31. Que é ali, ó, a gente colocou aqui aproximadamente 20 minutos. E esse tempo, olha só, a gente coloca lá o tempo também por cidade. Então o site aí, ó, sismepa.org/, esse tipo de estatística, né, mensal, barra. Então cada um consegue ver lá, qualquer um da população consegue ver, qualquer vereador, qualquer prefeito, qualquer secretário de saúde, isso é, todo mundo pode participar e ver como é que está o trabalho aqui dentro do serviço. É importante também para o rádio operador repassar a forma mais correta possível aquela localização que foi escrita inicialmente pela equipe de TARM, passando pelo município, depois o bairro, depois um ponto de referência, perfeito? Passar o endereço completo ali com o número. Na sequência, é importante também repassar o motivo do acionamento. É um paciente com dor torácica, iniciou 1 hora, o paciente ele é hipertenso, é diabético, ele toma captopril e o início dos sintomas foi a 1 hora. E o paciente está acordado e respirando. Então, está passando essa informação para a equipe estar se preparando. Depois, no final, ele vai controlar e registrar não só o deslocamento, né, que é feito o controle por GPS, mas também ele é o responsável por fechar aquela ocorrência. E está descrevendo todos os tempos e já sinalizando que aquela ambulância está disponível para o próximo chamado. Dando sequência, é importante a gente controlar, né, o tempo que as equipes estão gastando em cena. Isso é muito importante, porque a partir do momento que começa a controlar um tempo de uma remoção, eu começo a deixar a equipe não só descansando mais, como também deixar aquela equipe pronta para uma nova ocorrência. Então, olha só, a partir do momento que a gente começou a cobrar mais esse tempo, olha só, aqui no mês de julho, está chegando aqui na casa dos 15 minutos. O médico regulador, através do rádio operador, deve monitorar ali de forma sistemática as ocorrências. Isso é, por via GPS ali, tem que estar sempre vendo onde eles estão e dando apoio. Por exemplo, se tiver uma equipe travada com uma maca, a gente está ligando lá para o coordenador do pronto-socorro, a gente está insistindo com a direção do hospital para a gente poder resolver aquilo logo e estar deixando essa ambulância livre para a próxima ocorrência. Em situações de risco iminente, né, para a equipe já de intervenção, eles têm que sair daquele local mais próximo, mais rápido possível, né, com aquele paciente, ou não, às vezes não vão nem conseguir abordar, então a gente vai ter que chamar apoio de polícia, de bombeiro, que seja, entendeu? Então aqui a equipe de intervenção já vai estar conversando com o médico para falar aquela circunstância. O médico regulador é responsável por controlar ao máximo aquela situação em cena, né, não só orientando medicação, mas também solicitando apoio,
Sempre que eu tiver um médico regulador e um médico de intervenção, toda a conduta é do médico da intervenção. Mas toda orientação do destino daquela equipe é feita pelo médico regulador. Dando sequência. A equipe passou a informação ali para o médico regulador, né? Então a OSB deve repassar o mais breve possível as primeiras informações, sinais vitais, como encontrou aquela vítima, as condições da cena, se a cena é segura, cena insegura, a USA, né? A OSB, quando estiver de forma insegura, elas poderão sair irregular num segundo momento, entendeu? Então tem coisa que eu tenho que priorizar o paciente, priorizar a segurança da equipe. Mas assim possível, é importante estar repassando as informações para o médico regulador. Por quê? Porque o médico regulador ele vai estar sabendo como é que está a lotação dos hospitais. Então, se eu tenho um hospital que já ligou para mim, ele está tendo uma visão ampla daquela circunstância. Então, não, passa para a segunda referência. Não manda para aquela primeira referência, manda para a segunda. Ou às vezes manda para a terceira referência. Então, tem uma grade de referência lá na central reguladora que o médico né, tem que estar conhecendo. Então, fica um card lá. Às vezes eu não lembro tudo de cabeça. Eu pego o card e vou lá. Barra Mansa, primeira referência, segunda referência. Quem é responsável pela conduta médica do paciente? Se tiver médico da intervenção, é do médico da intervenção. Mas o médico da regulação, ele é o responsável por indicar para onde vai esse paciente. É importante também, né? O médico regulador, ele é o que faz as orientações para a USB. A USB sempre tem que estar de contato direto ali com o médico, né? Então ele vai definir condutas, local. Olha só, o enfermeiro da regulação pode dar as orientações sobre cuidados determinados pelo médico regulador. Então tem alguns protocolos lá na instituição que o enfermeiro regulador pode estar também dando orientações ali bem semelhantes com o médico, né? Na sua ausência, por exemplo, às vezes eu posso ter 2 médicos reguladores de dia ocupados e tem uma outra parada cardíaca. Então esse enfermeiro pode estar orientando a reanimação cardiopulmonar até o médico ficar livre, né? Não é algo que ele ajuda bastante. Chegando no hospital, é importante a gente estar repassando ou para o médico, ou para o enfermeiro, ou pode ter circunstância que nem o médico nem o enfermeiro pode estar agarrado naquela hora ali. Então, ou às vezes não querem receber. Então, a gente pode sim, tem protocolos dizendo que a gente pode pegar um médico, não precisa obrigatoriamente ter o carimbo. Estou passando para aquele profissional, eu vou pegar o carimbo lá no meu quarto e tem momento que eu já estou demorando muito, eu preciso ir embora. Não, pode pegar o nome do João, Dr. João da Silva, CRM 52838 e tal. Então, eu posso estar registrando sem necessariamente ser obrigatório o carimbo do profissional que está recebendo. Sempre que possível, repassar ou para o médico ou para o enfermeiro. Após o recebimento do paciente no serviço determinado e a unidade liberar aquela equipe, né? É importante que aquela equipe já está encerrando o caso ali, direto no hospital. Por quê? Porque senão você pode atravessar a cidade toda para ir para a base e chegar lá tem uma ocorrência que é do lado do hospital. Então, a equipe de intervenção tem que encerrar o caso já no hospital e já fazer o contato com a equipe da central de regulação. Dando sequência, é importante, né, algumas orientações ali para o médico regulador. Prioridade do caso, deve se informar ao telefone a classificação determinada para o caso. Então, por exemplo, quando a gente tem um senhor, né, que perdeu uma sonda. Eu tenho que falar com ele no telefone, olha, a gente vai estar ajudando o senhor, mas o seu caso é uma baixa prioridade, então pode ser que demore um pouco a sua ocorrência. Entendeu? Então é importante a gente estar repassando isso para o paciente, porque, por exemplo, às vezes chama um posto de saúde, uma pessoa com uma pressão alta, mas o paciente é assintomático, uma pressão, por exemplo, 20/10, o paciente é assintomático, ele é classificado com uma baixa prioridade e pode ser que demore a ambulância ir lá dar o apoio desse paciente. Por quê? Porque eu vou ter outras classificações vermelhas e amarelas ali na frente. Então o SAMU, ele é por prioridade. Entendeu? Que é aquele classificação Manchester que a gente falou lá atrás. Previsibilidade. Então é importante dar uma previsão para aquele paciente, né? Ter uma visão ali, olha só, pode ser que demore 30 minutos, pode ser que demore 20 minutos, ou não, a ambulância já está disponível aqui, já vai em 10 minutos chegar na sua casa. Por quê? Porque a gente vê muito circunstância onde a ambulância chega e o paciente já foi por meios próprios. Então, a partir do momento que você fala, você abre o jogo com ele, aquele paciente, pode ser que não dê tempo de esperar, pode ser que tenha um carro na porta, direto acontece aqui, o carro na porta, e ele acha que o SAMU vai chegar em 5 minutos, mas às vezes a base do SAMU é do outro lado da cidade. Então, é importante estar conversando com aquele solicitante, né, para vocês decidirem qual é a melhor maneira de estar chegando com esse paciente no hospital. Dupla checagem. Às vezes a ocorrência demora. Tipo esse senhor que está com uma sonda vesical, precisa de ambulância, mas foi classificado como baixa prioridade. Aí daqui a uma hora liberou a ambulância. Vou mandar para esse senhor. Chega lá, o paciente não está mais. Então, antes de sair, eu tenho que fazer uma dupla checagem. Eu ligar para ele de novo, senhor, o senhor ainda está precisando? E aí, a gente fala para estar ligando a cada 10 minutos, a cada 15 minutos, de forma periódica, para os pacientes que estão ficando muito tempo ali na tela, para a gente ver se aquele paciente ainda realmente está precisando daquela ambulância. Envio da BTR mesmo sem regulação do médico regulador. Às vezes pode ter uma situação de emergência, né? Que o TARM, por exemplo, lá, meu filho está engasgando. Aí caiu a ligação, porque o pai pode estar desesperado ali tentando resolver essa circunstância e você não conseguiu mais falar com aquele solicitante. Então, se for um agravo vermelho ali, a gente tem que sim mandar essa ambulância. Mesmo que eu não consiga falar, porque a família pode estar tão desesperada que não está conseguindo atender o telefone, porque está tentando resolver naquele caso. Perfeito? Agora, o que a gente vê aqui? A classificação azul e verde. Tem muito tempo em tela. Ninguém conseguiu falar com aquele paciente, então deve-se avaliar, cancelar, sem enviar às cegas essa ocorrência. Então, a gente viu aqui, de maneira geral, que muitas das vezes, classificações azul e verde, que ficam muito tempo em tela. Você não conseguiu mandar antes aquela ambulância. Aí você, antigamente, mandava essa ambulância e o paciente nunca estava lá. Então, deve sim avaliar o cancelamento, se você não conseguir falar com o solicitante de classificação azul e verde. Então, nos casos que existem dúvida quanto ao recurso necessário, você deve disponibilizar o do menor tempo de resposta possível. Então, por exemplo, eu tenho uma USA ocupada, tem uma parada cardíaca. Se tem a básica, vai a básica mesmo. Eu não posso ficar esperando essa USA aqui uma hora, sendo que tem uma básica ali disponível do lado da ocorrência. A básica, a equipe está preparada para o suporte básico de vida, tem um desfibrilador externo automático, então eu tenho que estar acionando a ambulância mais próxima.
Quando questionado pelo solicitante por que o TARM precisa passar a ligação para o médico regulador, isso é, orientar que o médico já pode estar fazendo os primeiros socorros ao telefone. E muitas vezes, por que você está mandando? Manda logo a ambulância. Não, é importante estar passando, por que você está passando para o médico, né? O médico vai orientar os primeiros socorros e ele vai avaliar a melhor tipo de ambulância para aquela circunstância. Porque às vezes não é nem o SAMU, às vezes é o bombeiro. Entendeu? Por exemplo, uma situação que está pegando fogo na casa do paciente. Entendeu? Então a gente vai ter que acionar o bombeiro. Então é importante estar passando essa informação para o solicitante. As fichas de regulação e as fichas de atendimento são documentos equivalentes ao prontuário médico de qualquer serviço de saúde, portanto, devem ser preenchidos de maneira completa e legível nas fichas ou no sistema informatizado. Além dos objetivos internos de registro de dados, as informações podem ser solicitadas para fins judiciais. Então, o prontuário é a defesa da equipe toda. Então, é importante a gente deixar muito bem descrito o prontuário. É algo que a gente faz o controle aqui, né? Cada vez mais é o tempo médio. Então, olha lá, por exemplo, Valença. Então, antigamente eu tinha um tempo médio que chegava a 40 minutos, hoje eu tenho um tempo médio, olha só, de setembro aqui, chegou na casa dos 20 minutos, sendo a classificação vermelha 16 minutos. Então, é importante a gente estar se atento ali. O paciente ligou, o médico regulou, colocou em tela, é para a gente resolver aquela ocorrência. A gente não pode ficar ali deixando aquele solicitante 1, 2 horas. Não, tem que resolver. Se o médico decidiu mandar, então vamos resolver a vida daquele paciente. Perfeito? A gente nada de ficar deixando ocorrências horas em tela. Olha o exemplo aí, olha só, tempo máximo resposta. Ocorrências que antigamente chegava 5 horas, 7 horas na casa do paciente, isso é um absurdo. A gente tem que controlar isso. A gente tem que ficar em cima das equipes. Entendeu? Será que esse paciente realmente estava precisando? Porque esse paciente chegou lá, não estava mais lá. Isso é, a paciente já foi por meios próprios. E por que alguém liberou a ambulância? Aí você não consegue resolver. Por quê? Porque você está ali com, às vezes, muita ocorrência e manda uma ocorrência que o paciente já não está lá ou nem está mais precisando, pelo fato de não ter feito uma dupla checagem, você mesmo se enrola no plantão. Então a gente tem que sim controlar todos os tempos máximo resposta. Então, por exemplo, aqui em Rio Claro, no mês de setembro chegou a 56 minutos. Olha só, em mês de agosto chegou a 39 minutos. Então imagina, você ter controle do tempo médio e o tempo máximo. Você diminui muito o risco do serviço e você ajuda muito o paciente que está solicitando. Então, a partir do momento que o médico liberou a ocorrência, é para resolver, né? Tem o nosso colega, né, da enfermeiro Luizão sempre fala, né? Se o médico colocou lá, a gente vai mandar o BOP, o SWAT, vai mandar os fuzileiros navais, mas a gente vai resolver aquela ocorrência. Perfeito? É importante a gente dar pausas, né, no trabalho. A gente fala para a equipe não comer ali, entendeu? Deixar aquele teclado tudo cheio de gordura, formiga, entendeu? Tem uma copa ali, vai ali na copa, toma um café, toma uma água. Imagina, você colocar no telefone, né? Fica um estresse em determinado, ao longo do plantão, dependendo das ocorrências e tudo mais, a gente fica estressado. Imagina, não tem como, por exemplo, eu tenho um certo momento atrás, eu regulei um paciente que evoluiu com engasgo, e tinha idade do meu filho era pequeno na época. Imagina, não tem como ficar emotivo com aquela circunstância. Claro, eu tenho que ser profissional, falar e tudo. A equipe chegou, salvou a vida daquele paciente, mas você fica abalado. Então, pô, calma, vamos sair ali, vamos respirar um pouco, vamos tomar uma água, tomar um café, vá no banheiro. Isso é importante, a equipe está tendo essas pausas ao longo do plantão para poder recarregar as baterias, né, e atender o melhor possível ao solicitante. Dando sequência aí no nosso treinamento, sempre que tiver marca, equipamento retivo, é importante a gente estar registrando isso daí, né, para a gente poder ter estatísticas